Continuando a série da verdadeira história do Brasil, falarei sobre a chegada da família real portuguesa e o que mudou no Brasil com este fato histórico. Roda a vinheta! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e hoje vou falar sobre os motivos da fuga da família real portuguesa ao Brasil e o que mudou após a chegada da realeza nestas terras, que inclusive proporcionou a independência do Brasil. E se você gosta de história, já te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal e ativa o sininho para ser notificado sempre que tivermos novos vídeos aqui no nosso canal. A nossa história hoje começa com a chegada da família real no Brasil. Ocorreu em 22 de janeiro de 1808. Mas por que será que a família real saiu de Portugal e veio com toda a corte para o Brasil? Bom, essa decisão de vir com toda a corte portuguesa para o Brasil se deu alguns meses antes por decisão do regente real português Dom João, pelo fato e consequência direta do período napoleônico e dos desentendimentos existentes entre França e Portugal na questão do tal do bloqueio continental que Napoleão fez na Europa. Mais especificamente, na disputa travada entre a França e a Inglaterra. Essa disputa entre duas nações estava em curso desde a Revolução Francesa, que aconteceu um pouco antes, e intensificou-se quando Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França, por meio de um golpe 18 de Brumário, em 1799. O início da Revolução Francesa colocou em xeque a existência das monarquias absolutistas e, assim, este país uniu-se contra a França, concretizando uma série de conflitos no final do século XVIII. Com a posse de Napoleão, as guerras continuavam, mas agora porque a França havia decidido dominar todo aquele continente europeu. Assim, a rivalidade entre França e Inglaterra acirrou-se porque os ingleses eram o grande obstáculo para Napoleão no seu projeto de dominar todo o continente europeu. Esse impasse refletiu-se em toda a Europa e Portugal não escapou. As disputas internas entre os apoiadores da França e da Inglaterra aumentaram a ponto de interferência no governo português. O governo português, no entanto, buscava desde o tempo da Revolução Francesa, que aconteceu um pouquinho antes, manter uma posição neutra para não desagradar as duas nações. A situação agravou-se para ele quando franceses e espanhóis aproximaram-se, o que fez com que a relação entre Portugal e Espanha ficassem tensas. Com a aproximação entre Espanha e França, uma série de exigências foram feitas a Portugal, e como não foram aceitas, um pequeno conflito entre Portugal e a Espanha foi travado em 1801, sendo conhecido como a Guerra das Laranjas. Portugal perdeu a cidade de Olivença para os espanhóis em definitivo. Com isso, Dom João, que era o regente de Portugal, devido a Dona Maria I ter sido diagnosticada com problemas mentais, decidiu reforçar as defesas nas regiões de fronteira, a fim de evitar novas perdas. E após a derrota dos portugueses na Guerra das Laranjas, em 1801, as relações diplomáticas entre Portugal e França eram delicadíssimas. Os franceses pressionavam os portugueses para que eles cortassem relações diplomáticas com a Inglaterra. Mas após Portugal ser derrotada na Guerra das Laranjas, para os espanhóis exigiram na rendição o aceite
do fechamento dos portos portugueses para embarcações inglesas. A exigência foi acatada, porém nunca foi aplicada de fato pelos portugueses. Foi então que Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, que era nada mais, nada menos que todas as nações europeias fechassem seus portos para navios ingleses e não permitissem que os seus navios aportassem nos portos ingleses. Foi neste momento que começou-se a cogitar a retirada da corte portuguesa para uma colônia americana, mais precisamente para o Brasil. E isso garantiria a liberdade de Dom João, uma vez que ele estaria inalcançável a Napoleão Bonaparte. A tensão em Portugal era evidente pelo fato de que o país não queria ser forçado a abrir mão de sua aliança com a Inglaterra. Mesmo com o bloqueio continental, os portugueses continuaram recebendo as embarcações inglesas e, por isso, Napoleão Bonaparte deu aquele ultimato a eles, para que acatassem uma série de imposições contra a Inglaterra até setembro de 1807. Isso levou a semanas de negociações entre franceses e portugueses para que a situação fosse resolvida, mas, infelizmente, não houve um acordo. Uma destas imposições dos franceses era que Portugal continuasse com os bens de ingleses instalados no país e aprisionasse-os. Como Portugal recusou aceitar esses e outros termos, Napoleão decidiu colocar em prática a sua promessa de acabar com a Casa de Bragança. E aí, assim, enviou tropas para Portugal, a fim de ocupar o país. A ideia de Napoleão era dividir o território português com a Espanha, aliada da França. A decisão que determinou a transferência da corte portuguesa para o Brasil foi colocada pelo próprio regente de Portugal, Dom João, no dia 24 de novembro de 1807. Ele anunciou para membros do governo que os franceses poderiam chegar a Lisboa em até 4 dias. Isso deu início aos preparativos para embarcar o mais rápido possível tudo que fosse necessário para que os Braganças pudessem continuar reinando no Brasil. Como a vinda da família real deu-se em uma situação emergencial, os preparativos foram feitos muito às pressas. E os relatos contam do pânico que dominou as pessoas durante os dias de embarcação, de 25 a 27 de novembro de 1807. Os historiadores contam que cerca de 12.000 pessoas embarcaram junto à família real portuguesa. Esse número ele tem uma divergência em alguns historiadores, mas a maioria afirma que de entre 10 e 15 mil pessoas vieram para o Brasil junto com a família real. Sendo assim, o embarque da corte portuguesa foi um evento, uma vez que todo o aparelho administrativo de Portugal foi embarcado em 3 dias. Naturalmente, o grau de desorganização de tudo que aconteceu fez com que muita coisa fosse deixada para trás. Em Portugal, não ficou nenhum membro da corte que fazia parte da linha sucessória dos Braganças. E o território ficou sob responsabilidade de uma junta governativa. Em alguns estudos históricos e relatos em diários, que muitas coisas foram deixadas para trás no próprio porto de Lisboa, como pertences, prata, dentre outros objetos. Inclusive, conta-se que 2 navios de suprimentos não conseguiram sair do porto, ocasionando grandes dificuldades no trajeto, que eu vou contar daqui a pouquinho. Em 29 de novembro de 1807, as embarcações portuguesas iniciaram sua viagem em direção ao Brasil.
e no alto mar encontraram-se com embarcações de guerra dos ingleses. Estas escoltaram os portugueses em segurança até o Brasil. No fim do dia 29, os franceses entraram em Lisboa. O percurso foi cheio de problemas. Os recursos disponíveis não eram suficientes para a quantidade de pessoas que estavam nos navios. Por isso, alimentos e águas foram racionados ao máximo. Também não havia espaço para todos e os dormitórios precisavam ser improvisados. A quantidade de gente e os problemas de higiene resultaram em um surto de piolhos. E isso forçou com que as mulheres raspassem os cabelos. Em meio a essa viagem, uma tempestade separou as embarcações e parte foi parar no Rio de Janeiro, enquanto a embarcação com a família real foi para Salvador. A chegada dos Braganças no Brasil aconteceu em 22 de janeiro de 1808. Após 54 dias de viagem, os portugueses chegaram a Salvador e lá se estabeleceram por alguns dias. Com isso, se iniciou um período da história brasileira conhecido como período joanino. Mas antes de continuar, quero te convidar a visitar nossos links de compras que estão aqui na descrição, com nossos parceiros. Entre e confira. E pode ter certeza, preços que caibam em seu bolso. Continuando, logo após a chegada da família real, o príncipe regente, Dom João, estabelece no dia 28, através de uma carta régia, a abertura dos portos a nações amigas. Este fato marcou o rompimento do pacto colonial, pois extinguia a exclusividade de comércio com Portugal. A abertura dos portos às nações amigas favoreceu a Inglaterra, pois aumentava o seu mercado consumidor. A Inglaterra defendia o livre mercado. Em março de 1808, a corte portuguesa foi instalada no Rio de Janeiro. Em 1º de abril de 1808, Dom João estabeleceu o Alvará de Liberdade Industrial, que permitia o estabelecimento de manufaturas e indústria no Brasil. No entanto, essa tentativa de instalar manufaturas e indústria não funcionou, pois não havia um mecanismo de proteção da produção brasileira e havia uma forte economia agroexportadora escravista. Durante a estadia da família real no Brasil, tivemos diversos brasileiros foram despejados para abrigar a corte, o que gerou uma insatisfação popular. Além disso, a corte portuguesa trouxe diversos livros, obras de arte, documentos, riquezas, entre outros artigos. Dom João criou diversas medidas culturais no Brasil. Entre elas, algumas eu citarei aqui. A criação do Museu Nacional, a criação da Biblioteca Real, a criação da Escola Real de Artes, a criação do Teatro Real de São João, a criação do Observatório Astronômico, a criação do Jardim Botânico, a criação de cursos e a missão artística francesa que incentivou o desenvolvimento das artes. Por conta do bloqueio continental, a Inglaterra utilizava o Brasil para escoar suas mercadorias armazenadas. Essas mercadorias eram completamente desnecessárias para o Brasil, como roupas inviáveis para os trópicos, espartilhos, candelabros e até mesmo patins de gelo. Foi então que, em junho de 1808, as taxas sobre mercadorias foram reajustadas. 16% de taxa para as mercadorias portuguesas e 24% de taxas para as mercadorias das nações amigas. Essa medida foi tomada para corrigir a diferença que desfavorecia Portugal. Após essa medida, os ingleses fizeram uma reivindicação por conta dos seus benefícios por terem protegido a família real. Desta forma, os ingleses e portugueses estabeleceram os tratados de 1810, o Tratado do Comércio e Navegação, o Tratado de Amizade e Aliança
e o Tratado de Paquetes. Esses tratados têm como principais características o direito de extraterritorialidade. Ingleses que cometessem crimes em terras portuguesas seriam julgados conforme a lei inglesa. A liberdade religiosa para os ingleses, além da garantia que a Inquisição não seria estabelecida no Brasil. 15% de taxa para as mercadorias inglesas. E abolição do tráfico de negros. Os tratados de 1810 têm como principais consequências a abolição do tráfico de negros, a aniquilação da burguesia portuguesa mercantil em relação ao comércio com o Brasil, o atraso no desenvolvimento industrial brasileiro e o domínio britânico sobre Portugal. Brasil elevado a Reino Unido em 1814. Os membros do Congresso de Viena estavam redefinindo o mapa que foi muito modificado pela expansão de Napoleão e pela Revolução Francesa. Desta forma, recomendavam o retorno da família real a Portugal, para que o governo fosse legítimo. No entanto, Talleyrand, membro do Congresso, sugeriu a elevação do Brasil a Reino Unido, para que a corte permanecesse em território brasileiro e seu governo fosse legítimo. Em 16 de dezembro de 1815, Dom João criou, por meio de uma carta régia, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Após alguns meses da invasão de Portugal pelas tropas francesas, os ingleses derrotaram e expulsaram os franceses do território português. Em 1821, Dom João se tornou Dom João VI, o rei, após a morte da sua mãe, Maria I. Retornou a Portugal devido à Revolução Liberal do Porto, que ocorreu em 1820. O filho de Dom João VI, Dom Pedro, permaneceu no Brasil como o príncipe regente. E durante a regência do príncipe Dom Pedro, ocorreu o processo de independência do Brasil. Mas esta história da independência e seus detalhes verdadeiros eu te conto no próximo vídeo. Fique ligadinho e não esquece de se inscrever e deixar o seu comentário nesse vídeo. Não esquecendo, se você quiser fazer uma doação ao canal Poesias de Luz, você poderá fazer através do nosso e-mail Pix, que está aqui na descrição. Faça sua doação, a sua doação é muito importante para nós. Se você quer saber mais sobre essa história, deixe o seu comentário aqui e não esquece de te inscrever. E se gostou, deixa aquele joinha legal. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, assim você estará ajudando este canal a crescer cada vez mais e melhorar nosso conteúdo, nossa imagem e principalmente nossos áudios. Eu quero te convidar para a nossa live desta quarta-feira, às 20 horas. Estará imperdível. Venha participar conosco. Me despeço de vocês com a reflexão. Todo conhecimento adquirido jamais será lhe tirado e ninguém poderá cercear tal conhecimento. Porque poesias são pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau!